E no capítulo 1, versículo de 1 a 3, diz: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, e a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar por essa palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, te damos graça nessa noite, Senhor, por esta palavra. A tua palavra é alimento. A tua palavra é bússola. A tua palavra, Senhor, é instrução. Queremos, Senhor, aprender de ti, Senhor. Obrigada, Senhor, por esta palavra e que ela, Senhor, produza frutos e que ela vai e produza o resultado na qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Podeis sentar. Nós sabemos que Josué, ele foi fiel a Moisés. Ele foi fiel e obediente a Moisés até a morte de Moisés. Uma grande lição a ser seguida é Josué. Porque Josué andava com Moisés. Josué, ele ouvia os conselhos de Moisés. Ele conversava com Moisés, aprendia com Moisés, compartilhava suas dores com Moisés, as suas alegrias, as suas tristezas, e se aconselhava com Moisés. Tem um dito popular que se diz assim: diz com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Quem tu és. Querendo ou não, você vai pegar o hábito e a mania daquela pessoa que você anda com ela. Por mais que você diga não, eu não faço o que aquela pessoa faz. Mas se você está todo dia com ela, de uma forma ou de outra, você vai adquirir aquelas manias da outra pessoa. Sem perceber, você acaba sendo influenciado. Porque é assim, ou você influencia, ou você é influenciado. E nessa história, nós podemos ver que há uma grande diferença de quem anda com Moisés e de quem anda com Corá. Vocês sabem da história de Corá. Corá se rebelou contra Moisés, o seu líder. E o que aconteceu? A ira de Deus se acendeu, a terra se abriu e Corá foi engolido pela terra. A palavra do Senhor, ela é clara. Quando nós lemos esse texto e nós entendemos que é melhor andar com Moisés do que andar com Corá. Porque quem anda com Moisés é aprovado, mas quem anda com Corá, o fim é a morte. E Josué, ele segue exatamente o conselho de Deus, o conselho de Moisés. Ele anda na direção, ele não se afasta, ele não se mistura, porque nós dissemos hoje que a fidelidade, ela traz honra. E quando Moisés morreu, Deus disse a Josué: Josué, meu servo, é morto. Levanta e passa esse Jordão. Você acha que foi assim de qualquer jeito que Deus falou para ele? Não. Deus já vinha experimentando Josué. Deus já vinha observando Josué. Deus já vinha sondando o coração e a mente de Josué. O próprio Moisés orientou a Josué. O próprio Moisés, antes de morrer, ungiu e disse que Josué iria substituí-lo. Por quê? Porque a fidelidade de Josué para com Moisés era 100%.
Bíblia, ela nos deixa claro que ele foi o seu sucessor. Nós vimos que Josué ele não precisou derrubar Moisés, não precisou se rebelar contra Moisés para chegar na cadeira de honra. Porque aquilo que Deus está reservado para você, ninguém rouba, ninguém tira. A única pessoa que pode tirar você da cadeira é você mesmo. Quando você não espera o agir de Deus, quando você tenta passar na frente de Deus, quando você não espera o aval de Deus, seja na igreja, seja no seu trabalho, seja em qualquer lugar que você for, você estiver, espere o momento de Deus na sua vida, porque o momento de Deus na sua vida vai chegar. E quando Moisés morreu, logo após, Deus falou: olha, Josué, vai ter uma primeira batalha e você vai ter que ir agora. Agora é você que vai liderar. E Josué foi, nós sabemos que ele derrubou a muralha de Jericó. Nós sabemos que ele foi vitorioso, porque a Bíblia diz que Deus era com ele. Porque Deus anda e ama as pessoas que têm fidelidade. E quando ele ganhou esta batalha, creio eu que ele achou que ia descansar um pouco. Mas aí Deus diz: olha, Josué, levanta, porque tu tem mais uma cidade para conquistar. Levanta para guerrear contra Ai. E ele, enquanto ainda estava lá em Jericó, ele manda os espias ir lá observar a cidade de Ai. E eles vão observar, e quando chegam lá, eles olham a cidade, vê a cidade pequena, vê aquele poucos homens, vê aquele povo pacato, e eles voltam com a notícia. E diz: olha, Josué, nós olhamos lá a cidade ela é pequena, tem poucos homens, os homens são pacatos, nós vamos ganhar essa guerra fácil. Não precisa você cansar nem mandar todo o exército, basta somente você mandar 2 ou 3 mil soldados, que nós vamos ganhar esta guerra. E Josué, confiando, mandou. E quando ele mandou para aquele determinada cidade, logo após, os homens voltam fugindo. E a notícia é: perdemos a guerra. Perdemos a batalha. Josué ficou sem entender. Além de perder, ainda perderam 36 homens naquela guerra. Creio eu que Josué disse: mas como pode? O Senhor falou que Ele seria comigo, que eu iria ganhar a guerra, a batalha, que tudo daria certo. E ele queria uma resposta, queria algo de Deus, assim como eu e você. Quando nós estamos fazendo alguma coisa e aquilo não dá certo, e as coisas dão ao contrário do que oramos, do que o que o nosso coração deseja, da fé que nós estamos em Deus, e muitas vezes as coisas não acontecem, e nós ficamos questionando: por quê? Por que, Senhor? Por que se eu estou orando? Por que se eu estou jejuando? Por que não está dando certo? E ele foi buscar resposta. A Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes e se prostrou diante da arca do Senhor. E ali ele começou a orar, querendo saber o motivo de perder aquela guerra. E a palavra diz que o Senhor
imediatamente respondeu: Josué, por que tu estás prostrado? Israel pecou, violou a minha aliança, apossou-se das coisas sagradas, roubou e escondeu. Por isso, perdeu a batalha. E continuarão perdendo, enquanto não tirarem do vosso meio a maldição. Eu não mais estarei convosco. Sabe o que eu aprendo? É que para vencermos uma guerra, nós precisamos tirar do meio de nós tudo aquilo que não está agradando ao Senhor. Temos que fechar as brechas. Temos que abrir mão dos pecadinhos de estimação. Porque nada disso vai fazer com que venhamos ganhar a guerra. Cuidado com o que eu e você estamos assistindo. O que nós estamos colocando dentro da nossa casa. Tem pessoas que assistem filme de terror. Você sabe o que você está trazendo para dentro da sua casa? Maldição. Você sabe o que você está trazendo para dentro da sua casa? Espíritos malignos. Tem uma história de um homem que ele gostava de assistir filme de terror. Juntamente com seus filhos adolescentes. Normalmente os adolescentes gostam de assistir filme de terror. E ele disse que estava sentado na sala e os filhos estavam lá na televisão. E quando ele se levantou, que voltou, ele disse que viu os demônios sentados nas cadeiras em frente à televisão. Nós temos que ter cuidado, porque a televisão, ela é uma porta, é um portal que abre. E nós precisamos vigiar na nossa casa o que estamos vendo, o que estamos assistindo. Pessoas que abrem ilegalidade, abrem a porta para assistir, ouvir, ver prostituição. Temos que vigiar nessa área. Pessoas que recebem presentes, temos que orar. Ainda que aquela pessoa que te deu, ela não te deu com má intenção, mas você não sabe quem fabricou aquele objeto. Com que intenção foi fabricado aquele objeto? Nós temos que orar em tudo que entra na nossa casa. Lembra de Raquel? Raquel morreu porque Raquel, ela escondeu, ela trouxe para dentro da sua casa maldição. Ela trouxe os ídolos do seu pai e escondeu. Tornou-se anátema. Porque o próprio Jacó disse que morra aquele que roubou. E ela foi pega por causa da transgressão dela de trazer para dentro de casa algo amaldiçoado. Entretanto, a guerra foi perdida. E você já se perguntou por que você ainda não ganhou essa guerra? Porque você ainda não ganhou essa sua batalha? Porque você tem orado tanto e não tem alcançado ainda? Porque nós temos a experiência de que Deus ouve a oração. Aleluia. Ele está ouvindo. E por que ainda não respondeu? Porque ainda não atendeu a oração, a resposta. Porque não trouxe ainda a resposta. Você já perguntou a Deus? Se tem algo que está impedindo de chegar a tua bênção na tua casa? Porque estava tudo certo, estava tudo ganho. Deus garantiu a vitória para Josué. Não era para Josué perder. Mas por causa de um homem, de uma
desobediência, Acã, ele pegou e escondeu na sua tenda, na sua casa, a capa babilônica, barra de ouro e 200 ciclos de prata. Sabe por que muita gente não está prosperando? Porque está retendo aquilo que é de Deus. A gente não quer entender, mas a palavra do Senhor ela é muito clara quando diz assim: roubará o homem a Deus? Ele mesmo, o próprio Deus faz a pergunta: roubará o homem a Deus? E ele mesmo ainda continua dizendo: e tu ainda dizes, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Muita gente negligencia isso, porque só querem aquilo que lhe agrada na palavra. Mas nós temos que engolir tudo o que é bom, o que é doce, mas também a gente tem que comer o que é amargo, porque Deus ele não passa a mão na cabeça de gente infiel. Deus não passa a mão na cabeça de gente infiel. O próprio Senhor disse: dai a Deus o que é de Deus, e a César o que é de César. Deus ele não brinca. Ele brinca com o menino, mas ele não é menino. E por causa da avareza e da infidelidade, tem muita gente sendo alvo fácil de ataque espiritual. Tá igual a história de Ageu, o saco furado. Sabe que tem gente que trabalha e não consegue juntar dinheiro. Gente que trabalha e não consegue comprar nada. Por quê? Porque está sendo infiel. Porque se você, que é um bom leitor da palavra, você lê e você sabe que o livro de Malaquias fala também que o Senhor, ele diz que todo aquele que é fiel, ele abre as comportas do céu e derrama uma bênção tal sem medida. Amém. E ainda que não seja do tempo essa bênção tal sem medida, mas não falta o pão na tua mesa. Não falta o cuidado. Não falta a gasolina no carro. Não falta o remédio. Não falta a tua saúde nem a força para você trabalhar, porque tudo isso quem dá é Ele. Aleluia. A única coisa que o Senhor quer é que você leve, que você traga os 10% para a casa do tesouro. Sabe por quê? Toda essa maldição aconteceu com Acã, porque ele tocou nas coisas sagradas do Senhor. Aí Deus diz: levanta, Josué, a culpa não é sua. Tem gente que só quer culpar o líder. Ah, a igreja tem pouca gente, é por causa do líder. Ah, o povo está indo embora, é por causa do líder. Ah, não sei o que, é por causa do líder. Por um acaso Josué tocou naquilo que não era para tocar? Porque quando ele foi para Jericó, Deus falou: olha, não toca nas coisas sagradas. As coisas sagradas é para a casa do tesouro. E todo o restolho que não prestar, vocês destroem. Mas Acã, ele só quis a parte boa. Ele achou que o homem não estava vendo aquilo que ele estava roubando, mas Deus estava vendo. Olhe para quem está do seu lado e diga: Deus está vendo. Deus está vendo. E muitas igrejas têm sofrido por causa de Acã. Porque tem muitos Acãs dentro da igreja, fazendo coisas erradas. Tem muitos Acãs dentro da igreja, fazendo coisa errada lá fora. Aí quando olha diz: olha, não
da igreja, nem aquela ali que é ali daquela igreja. A igreja está pagando, a igreja está sofrendo por causa da irresponsabilidade de Acã. Um homem só fez um grande estrago. O nosso corpo, se tiver um dedo, uma unha, um pelinho encravado, o nosso corpo todo adoece. O nosso corpo todo sente. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e você? Não queira aquilo que é de Deus. Não cobice a capa babilônica. Jogue fora aquilo que está prejudicando a sua vida, a sua casa. Abra mão da sua avareza, para que a prosperidade de Deus chegue na sua vida. É melhor você abrir mão da capa babilônica do que da capa da santidade. Amém. E Deus não deixa ninguém por inocente. Deus, Ele é amor, mas Deus também é fogo consumidor. Deus, Ele é aquele que sonda a mim, sonda você. Ele conhece exatamente quem nós somos. Podemos enganar a todo mundo, mas a Deus nós não vamos enganar. E Deus manda fazer um sorteio. E vão fazendo sorteio nas tribos até chegar à tribo de Judá. E ali vai em cada casa, em cada tenda, em cada família. Creio que eles usaram aquelas pedras urim e turim, a pedra do sim e a pedra do não. E quando chega da família de Acã, aí Josué diz: vai, meu filho, fale. Você pegou alguma coisa? Confesse. Ele disse: sim, eu peguei. Peguei e escondi na minha tenda. Então Josué, ele manda trazer os objetos, manda trazer Acã, manda trazer a esposa, manda trazer os filhos, manda trazer os animais, todos os pertences dele, e leva para o vale de Jacó. Esse vale se chama desgraça. Não pense, eu e você, que o nosso pecado vai só prejudicar a nós, não. O nosso pecado vai prejudicar a nossa casa, vai prejudicar a nossa família, vai prejudicar a igreja. Nós temos que entender que Deus, Ele é um Deus de transparência. Amém. Só pelo pecado dele, nós podemos dizer: mas isso é muita injustiça. Ele pecou e eu vou pecar, e eu vou pagar por ele. Acã pecou e a filha vai pagar pelo pecado do pai. A esposa vai pagar pelo pecado do pai. Mas a Bíblia diz que a partir do momento que ele escondeu dentro da sua tenda, ele contaminou toda a sua casa. É como se toda a sua família estivesse juntamente com ele, concordando, embora talvez eles não soubessem. Mas Deus mandou ser levados todos. E a Bíblia diz que eles foram apedrejados. E depois tocaram fogo neles. E morreram. E foram todos destruídos. Olha como as coisas de Deus são sérias. Tem muita gente brincando com as coisas de Deus. Mas com as coisas do Senhor não se brinca.
Muitas vezes estamos passando por alguma coisa, alguma situação e não sabemos por quê. E nós temos que parar e perguntar ao Senhor: Senhor, o que está de errado? O que foi que eu fiz, Senhor? Por que as coisas não estão dando certo? Por que as coisas não estão andando, Senhor, conforme o desejo do meu coração? Temos que parar e perguntar. E a Bíblia diz que a ira do Senhor se apagou. Toda aquela ira que estava ali contra Israel foi dissipada. E Deus disse: olha, Josué, agora você pega os homens e vai novamente lá. Vai, porque eu já entreguei o rei e a cidade de Ai na tua mão. Sabe o que o Senhor está dizendo para você? Que quando você tira do meio a mentira, o engano, a infidelidade, o pecado, aí Deus vai mudar a história na tua vida, na tua casa. Aleluia! Ele está dizendo: se você fracassou da primeira vez, se você fez aquilo que era mal aos meus olhos, se a minha ira se levantou por causa da tua infidelidade, e agora você tirou do meio toda mentira, todo engano, agora eu estou contigo. Agora Aleluia. Vai dar certo. Aleluia. Agora os teus adversários vão ver quem sou eu na tua vida. E a Bíblia diz que eles foram. Porque o nosso Deus, quando manda, ele se responsabiliza. Ele disse: vai. Mas antes de ir, ele disse: eu já entreguei. A vitória é tua. Vai dar certo. Vai acontecer. E o melhor, Deus, ele dá estratégia. Aleluia. Porque Deus, ele deu estratégia para eles. Olha como Deus é lindo. Se ainda não deu certo o que você tem orado, da forma que você tem feito, diz assim: Senhor, me dá estratégia. Senhor, me ensina, Senhor, a ganhar essa guerra. Me mostra, Senhor, como eu devo, Senhor, agir para que essa vitória chegue até as minhas mãos. E ele vai te dar. E ele disse: olha, Josué, faz o seguinte: coloca homens na frente da cidade e coloca homens atrás. E quando vocês entrarem, automaticamente eles vêm saindo atrás de vocês. E vocês vão correndo e vão para bem longe. Porque aí não vai ficar nenhum homem na cidade. E os que estão atrás, aí entram na cidade, aí começa a destruir. Mata mulheres, mata criança, mata anciões. E toca fogo na cidade. E aí, a vitória é sua. E assim Josué fez. E a vitória foi de Josué. Sabe o que é que o Senhor está dizendo para você? Deus, ele vai dar estratégia para você ganhar esta guerra. Aleluia. Porque esta guerra não é sua, é do Senhor. Aleluia. Se põe na posição de servo. Aleluia. Então somente deixa Deus agir, deixa ele trabalhar, mas é necessário obedecer, é necessário fidelidade para com o Senhor. Eu não sei o que é que está faltando na sua vida para que você venha ter fidelidade com o Senhor. Você já se perguntou o que é que está faltando? O que é que você precisa fazer para ter fidelidade com o Senhor? Deus, ele quer dar a vitória para você. Deus quer colocar os teus adversários nas tuas mãos. Mas é necessário que você se ponha na posição.
É necessário que você venha ouvir a voz do Senhor. É necessário que você venha tirar do meio da tenda tudo aquilo que está desagradando o Senhor. Você já fez o exame de consciência para ver o que está faltando na sua vida, na sua casa? O que você precisa fazer para agradar o Senhor? O que está impedindo da tua bênção chegar? Você já parou para falar com o Senhor? Senhor, me mostra o que eu fiz para que eu venha tirar do meio da minha casa, da minha vida, e o Senhor venha ser comigo. Porque se nós estivermos na posição, o Senhor está conosco. Aleluia. Se nós não estivermos agradando o Senhor, pode ter certeza que a tua oração não vai passar do teto. Porque quem conhece o teu coração é o Senhor. Não adianta você estar Senhor, Senhor, porque Ele diz: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas todo aquele que ouve e pratica a palavra. Aleluia. Sabe que tem muita gente que está feito só ouvinte, só ouve, mas não pratica. Acã, ele ouviu quando Deus disse: não toca, não mexe. Sabe o que o Senhor está dizendo para você? Não toque, não mexe, deixa com o Senhor, porque é Ele que faz, é Ele que age, é Ele que trabalha. Não é do seu jeito, não é da forma que você quer, é da forma que o Senhor determinar. Aleluia. É Ele, porque a vitória vem dEle. Quer ser vitorioso, quer ser vitoriosa, obedece. Mas não obedece só 50%, não, obedece 100%. Porque tem gente que só quer comer papinha, mas quando é a parte mais pesada não quer comer. Mas o Senhor está dizendo que nós temos que comer tudo. O Senhor ensina na palavra dele. Nós acabamos de ler que o Senhor não vai passar a mão na cabeça de coisa errada, não. Ele não vai, porque Ele vai cobrar de mim, de você. Então é necessário que a igreja esteja firme, a igreja esteja em fidelidade com o Senhor, para que o Senhor Ele venha te honrar. Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. É necessário ouvir a voz. É necessário deixar o Senhor falar. É necessário você dizer: Senhor, em que eu não estou te agradando, eu quero te agradar, Senhor. Eu quero fazer a tua vontade, Senhor. Se eu ainda estou carregando a capa da Babilônia, eu quero, Senhor, tirar nessa noite. Eu quero deixar para trás. Eu quero limpar, Senhor, a minha vida, limpar meus pensamentos, limpar a minha casa, Senhor. Eu quero ser íntegra diante da tua presença. E eu quero ouvir, Senhor, a tua voz. Não seja como Acã. Acã ouviu, mas não praticou. Mas eu sei que você está ouvindo essa noite. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção de
dissipa toda a confusão e traz a luz da escuridão. Eu preciso calar tua voz, menos a tua, silenciar todas as vozes, menos a tua, a tua, a tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz, escute a voz de Deus. Escute a voz de Deus. Faça aquilo que agrada a Ele. Diga a sua alma: alma, eu tenho que ouvir a voz do meu Deus. A tua, se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. O Senhor está dizendo essa noite: para com o seu achismo. É a voz do Senhor que tem que prevalecer. O Senhor, antes de fazer qualquer coisa, Ele fala. E Ele está falando com a sua igreja essa noite. Abra mão de tudo, mas não abra mão da segurança do Senhor. Porque Ele, quando está conosco, tudo dá certo. Quando Ele está conosco, quando o Senhor nos dá o aval, não há como perder. Fala, Deus. A igreja. Fala, Deus. Toca-me com brasa do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alegra, O Senhor nos fala para nos instruir. A tua voz, a tua fala, Senhor. A tua palavra é vida. O Senhor nos ensina o caminho da bênção, o caminho da vida, o caminho da vitória. Mas muitas vezes somos teimosos. Muitas vezes queremos fazer como Acã. Queremos nos apossar daquilo que não é nosso. Eu morro se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim.
tua voz é tudo. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração essa noite para a amada igreja. Deus abençoe vocês. Aleluia. Você pode dar mais uma salva de palmas, porque toda honra, toda glória, todo louvor é dado ao nosso Deus. Amém? Igreja, pode sentar um minutinho, por gentileza. Glória a Deus. Alguém faz um favor para mim, diaconisa Graça, faz um favor para mim. Chama a diaconisa Soraya, por gentileza. Em nome de Jesus. Deus é bom, Deus está nessa casa. E o nome do Senhor é sempre glorificado em cada culto dessa igreja. É uma bênção. Sabe, todo líder quer ver a igreja cheia.